O ataque da serpente ao dom de profecia de Ellen White. Parte 1. Sabemos que o último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus, pois a palavra de Deus diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe, como está em Provérbios 28:19. Satanás está trabalhando de maneira engenhosa, de diferentes maneiras e por vários instrumentos para perturbar a confiança do povo remanescente em sua mensageira Ellen White. Recentemente tem surgido uma discussão nos grupos de WhatsApp a respeito dos escritos de Ellen White. E alguns adventistas, entre aspas, estão abordando alguns irmãos com todo tipo de alegação, como por exemplo, Ellen White era uma falsa profetisa, eles dizem, porque ela copiou seus livros de outros autores. Ou seja, eles acusam Ellen White de plágio. Eles dizem que o que Ellen White escreveu não bate com a Bíblia. Alguns desses acusadores mais recentes são pastor Walter Ray, que escreveu A Mentira Branca, pastor Dale Ratzlaff, que escreveu A Doutrina Cultica dos Adventistas do Sétimo Dia, pastor Sidney Cleveland, que escreveu o livro O Caso White, um vídeo no YouTube chamado Adventismo do Sétimo Dia, o Espírito por Trás da Igreja, Dirk Anderson, Ellen White, Profeta ou Impostora, e outros como A Nuvem Branca. No Brasil, são vários adventistas e evangélicos desinformados que usam os materiais desses pastores. Mal sabem eles que estão apoiando a causa da escuridão. Eles nem sabem a verdade sobre ela. Eles obtêm as informações desses materiais sem investigar a verdade. Alguns exemplos dessas pessoas. Uma senhora chamada Tânia Morim, que em um de seus áudios, ela chega a chamar Ellen White de maquiavélica e ardilosa, e outras falsas acusações. Gilson, um deficiente visual que também faz falsas acusações. Fábio Amaro, Caipim, e dos evangélicos, especialmente o pastor João Flávio Martinez e etc. Eles questionam o dom profético de Ellen White da mesma forma que muitos judeus até hoje questionam o profeta Daniel. A verdade é que o inimigo das almas quer que as pessoas vejam Ellen White como uma falsa profetisa, porque seus escritos têm centenas de maneiras de ensinar as pessoas sobre como se preparar melhor para as provações vindouras nos últimos dias. Antes de mostrarmos as falsidades dos acusadores, vamos ver uma revista americana de grande calibre dando o devido reconhecimento a Ellen White. Recentemente, a revista americana Smithsonian, numa edição especial para colecionador, mostra os 100 americanos mais importantes de todos os tempos. E a senhora White está entre esses 100 americanos mais importantes de todos os tempos. A partir da página 72, ela dá o devido reconhecimento a Ellen White como grande mulher de Deus. Ela é uma das americanas mais importantes de todos os tempos, porque ela foi orientada por Deus. Deus inspirou esta mulher com pensamentos além dos humanos. Deus orientou esta mulher de uma maneira especial, com informações que estavam além do seu tempo. A revista coloca Ellen White em um grupo que inclui nomes como Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr. e Helen Keller. Por isso, Deus nos dá essa ordem. Quando o homem critica seus semelhantes e expõe ao ridículo aqueles a quem Deus escolheu a fim de trabalharem para ele, não faríamos justiça aos acusadores ou àqueles que são desorientados por suas acusações se guardássemos silêncio. Não se deve deixar que as pessoas creiam numa mentira. Elas precisam ser desiludidas. As vestes sujas com que é coberto o servo de Deus precisam ser removidas. Esta é a ordem de Deus, de não ficarmos em silêncio quando alguém acusa seus filhos de maneira injusta. E a profetisa de Deus, Ellen White, está sob sérios ataques. E Deus está chamando a mim e você, que é fiel, a defendê-la.
Ellen White está morta. Ela não pode defender-se das falsas acusações. E nesse estudo, levantamo-nos em resposta a esta ordem divina. Essas acusações terão de ser enfrentadas para que a verdade tome o lugar da falsidade. Vamos agora dissipar algumas dessas falsas acusações. As Escrituras têm sido constantemente estudadas por acusadores infiéis em busca de seus supostos erros. E eles fazem várias acusações contra a Bíblia. O mesmo está acontecendo com os escritos de Ellen White. Mas é tudo perda de tempo dessas pessoas. Eles gastam tempo, energia, cansam a mente, tudo para pesquisar em vão. Todas as acusações são tudo invencionice e correr atrás do vento. Eles estão procurando pelos em ovos. Sinto dó dessas pessoas, pois não percebe que suas pesquisas é apenas um combater contra Deus. Uma das acusações que são feitas contra Ellen White é a seguinte. Walter Ray afirma em seu livro A Mentira Branca que Ellen White copiou os nomes de capítulo do livro de Alfred Edersheim e colocou em seu livro Patriarcas e Profetas. Isso é uma mentira ou é uma verdade? Walter Ray falou a verdade ou ele mentiu? Ele apresenta o índice do livro de Alfred e Patriarcas e Profetas, de Ellen White, e diz que é igual e que Ellen White copiou do livro de Alfred. E se você observar, você vai ver que é praticamente igual. Por exemplo, 1. A criação, a queda, Caim e Abel, 4. Sete, 5. O dilúvio, 6. Após o dilúvio, 7. A Torre de Babel, 8. O chamado de Abraão, 9. A destruição de Sodoma, 10. O casamento de Isaac, 11. Esaú e Jacó, 12. Jacó é enviado a Labão, 13. A noite da luta, 14. José na casa de Potifar, 15. José e seus irmãos, e assim por diante. Agora uma pergunta importante. Foi Ellen White que copiou do livro de Alfred ou foi Alfred que copiou de Ellen White? Vamos ver a verdade? Observe atentamente isso agora. Os capítulos do livro Patriarcas e Profetas foram baseados no livro de Ellen White chamado Dons Espirituais, volume 3 e 4, que foi escrito em 1864. Guarde bem isso. Observe que os nomes dos capítulos de Patriarcas e Profetas são os mesmos de seu livro Dons Espirituais, volume 3. Veja, a criação, a tentação e a queda, o plano da redenção, e continua no volume 4. Observe que o livro Dons Espirituais foi escrito por Ellen White em 1864. Então, repetindo, Ellen White escreveu esses capítulos em 1864 e Alfred escreveu seu livro em 1876, ou seja, 12 anos depois que Ellen White escreveu seu livro. E isso mostra que, em vez de Ellen White copiar Alfred, foi Alfred que copiou de Ellen White. Alfred copiou de Ellen White cerca de 79% dos títulos de seus livros, e sem nenhum crédito dado a ela. Não sabemos se ele obteve a permissão de Ellen White para usar seus títulos de capítulo. Mas, independente disso, sabemos que ele não precisava pedir permissão, pois não era obrigatório dar crédito por esse tipo de cópia em sua época. Então, a acusação de Walter Ray em seu livro A Mentira Branca de que Ellen White copiou os capítulos do livro de Alfred Edersheim é uma mentira. Outra acusação. A senhora Tânia Morim, em um áudio no WhatsApp,
afirma que Ellen White comia ostras e comia carne após a visão da reforma de saúde. E para apoiar sua acusação, ela cita um médico chamado Charles Stewart, que alega que Ellen White comia ostras. Quem era o Dr. Stewart? E por que ele fez essas falsas acusações a Ellen White? O Dr. Charles Stewart era um médico adventista que estava unido com Kellogg na apostasia alfa. Ele era um amigo próximo de John Harvey Kellogg. Ele se uniu ao Dr. Kellogg para separar o sanatório de Battle Creek da igreja e tornar-os proprietários virtuais da instituição. Ele também contribuiu para o declínio posterior do sanatório. No ano de 1906, quando a apostasia alfa estava agindo, dois grandes adventistas do sétimo dia estavam usando toda a sua influência para destruir a verdade, incluindo o testemunho do espírito de profecia. Estes eram o Dr. John Harvey Kellogg, com o panteísmo e a introdução da Trindade, e Albion Bellinger sobre o santuário. E o Dr. Stewart foi influenciado pelos falsos ensinamentos desses homens. O Dr. Stewart era o opositor de Ellen White. A irmã White sempre foi o alvo principal dos proponentes da nova teologia na apostasia alfa e ômega. O Dr. Charles Stewart enviou a Ellen White uma carta. A irmã White respondeu ao Dr. Stewart, tirando algumas de suas dúvidas sobre seus assistentes literários e dando advertências. Foi a carta 170, de 13 de junho de 1906. Ela disse o seguinte: fui instruída de que, a menos que haja uma mudança decidida na experiência religiosa daqueles que se recusam a atender às advertências dadas a eles, mas que, em vez disso, permanece voluntariamente sob a influência modeladora que agora predomina no sanatório de Battle Creek, não servirá de nada explicar tudo o que é apresentado como uma objeção às visões. Alguns estão sob essa influência há anos, e as muitas astúcias e explicações a que se recorre serão adotados por essas almas equivocadas e usadas contra os testemunhos. Enquanto se recusarem a ouvir as advertências que lhes foram dadas, o feitiço que está sobre eles não pode ser quebrado. Então aqui Ellen White está deixando claro para ele que não adiantaria dar resposta nenhuma se fosse enviado mais cartas. Por quê? Porque não serviria de nada explicar tudo que é apresentado como objeção às visões. Ela diz porque as pessoas já estavam dispostas a fazer aquilo e não ia adiantar mais nada. Estava nas mãos do inimigo essas pessoas, como Kellogg, o Dr. Stewart e o pastor Albion. O Dr. Stewart escreveu um livro chamado O Livro Azul, que tentava combater o espírito de profecia, para mostrar sua lealdade ao Dr. Kellogg. Esse foi um dos motivos que ele criou esse livro. E as acusações do Dr. Charles Stewart e da Tânia Morim de que Ellen White era uma falsa profetisa porque comia carne e ostras. É verdade? Os acusadores de Ellen White usam um texto dela para afirmar que ela comia ostras. Veja o texto. Mary, se você puder comprar latas, digamos, meia dúzia de latas de bons tomates, por favor, faça isso. Vamos precisar deles. Se você conseguir algumas latas de boas ostras, compre-as. Observe que nesse texto que ela escreveu à sua nora Mary, não afirma categoricamente que ela comia ostras, mas afirma que ela pediu para comprar algumas latas de ostras. E não afirma que era para comer, e nem que ela comeu. Mas suponhamos que ela tivesse comprado para comer. Ela não estava sendo hipócrita em fazer o uso de ostra, porque neste ano
os adventistas ainda não consideravam que as ostras se encaixavam na proibição encontrada em Levítico capítulo 11. O ponto principal que você precisa considerar é o ano que ela escreveu. Observe que esse texto foi escrito no ano de 1882. E nesse ano, os adventistas ainda não consideravam que as ostras se encaixavam na proibição encontrada em Levítico capítulo 11. Ellen White diz: quanto aos testemunhos, coisa alguma é ignorada, coisa alguma é rejeitada. O tempo e o lugar, porém, têm que ser considerados. Então, ao estudarmos os testemunhos, deve ser considerados o tempo que foi escrito e o lugar que foi escrito, para não julgarmos de maneira errada. Esse é o conselho do Espírito de Profecia, esse é o conselho de Deus. Com isso em mente, observe atentamente os pontos que você precisa saber sobre a alimentação adventista. Guarde bem esses pontos. Ponto 1. A compreensão adventista dos alimentos limpos e impuros foi um processo gradual que levou vários anos. Não foi algo rápido da noite para o dia. Ponto 2. Enquanto eles ainda não tinham o conhecimento sobre se certos alimentos eram bons ou maus, eles usavam. Ponto 3. Quando o conhecimento chegava, eles abandonavam. Exemplo, eles fumavam, bebiam café, comiam carne de porco, coelhos, patos, esquilo, ostras e outros alimentos imundos. E aos poucos eles foram eliminando tudo. Ponto 4. E finalmente chegaram a uma compreensão correta com base no livro de Gênesis, Deuteronômio 14 e Levítico 11, e foram totalmente abandonados. Até o ano de 1883, entre os adventistas do sétimo dia, as ostras não estavam na lista dos animais que deveriam ser evitados. A carne de porco devia ser evitada, mas as ostras ainda não estavam na lista. Os adventistas ainda não consideravam que as ostras se encaixavam na proibição encontrada em Levítico capítulo 11, verso 9 a 12. Observe o que nos diz a revista Review and Herald de 1883, falando sobre as ostras. Artigo: ostras. Alguém fez uma pergunta: as ostras estão incluídas entre os animais impuros de Levítico 11? E você acha errado comê-los? A resposta da revista adventista foi: é difícil decidir com certeza se ostras seriam adequadamente abrangidos pela proibição encontrada em Levítico 11, verso 9 a 12. Parece, no entanto, a partir da linguagem, que seja possível. Se for possível, haverá, sem dúvida, uma razão natural para a discriminação de que são alvo. Alguns pensam que tal razão se encontra tanto em seus hábitos em matéria de alimentação, quanto na circunstância de que é necessário comê-los exatamente como são encontrados no estado nativo, sem separar deles as vísceras. Mas, a partir dessa data de 1883, os adventistas já não comiam mais ostras, porque a luz começou a brilhar. E J. N. Loughborough foi um dos primeiros adventistas, no início do século XIX, a falar que todos os mariscos, incluindo ostras, eram censuráveis. Em seu livro O Manual da Saúde, na página 191, ele diz: peixe defumado e, de fato, carnes defumadas, salgadas de qualquer tipo, são muito difíceis de digerir. Peixes salgados não devem ser comidos. Todos os mariscos, incluindo ostras, são censuráveis como artigos de dieta. Em 1891, o Dr. Kellogg, estudando sobre as ostras, reagiu energicamente a alguns comentários favoráveis de cientistas sobre as ostras. Em seu livro O Monitor de Saúde Domiciliar, na página 135, ele disse:
A ostra é um dos mais baixos dos necrófagos, e todos sabem que o alimento de um animal afeta o sabor de sua carne. Por exemplo, se um porco comer carniça, a carne de porco tem gosto disso. Em 1903, o pastor Haskell mostrou a clara proibição bíblica de todas as carnes impuras, usando as proibições de Levítico 11 como padrão. Em maio de 1903, ele escreveu: em muitas coisas, a Bíblia estabelece princípios e nos deixa exercer nosso próprio julgamento sobre o assunto, enquanto em muitos outros assuntos é dada uma ordem clara: não farás assim, e não há alternativa senão obedecer. Em seu plano infinito, ele designou uma parte do reino animal para atuar como lixeiros, para que possamos conhecer aqueles que se alimentam com a comida limpa. Ele colocou uma marca ou marca sobre eles. Ele cita Levítico 11, 1 a 8 e conclui: o comer dessas coisas que Deus proibiu é muito penoso aos seus olhos. E ele compara isso com a fumaça no rosto. Isaías 65, 1 a 5. Nesse ano de 1903, os adventistas já não comiam ostras. Neste momento, faremos um desafio aos acusadores de Ellen White. Mostrar um texto nos escritos inspirados de Ellen White, onde ela defende o consumo de ostras. Eles não vão achar, pois em nenhum lugar em seus escritos inspirados a irmã White defendeu o consumo de ostras. No mesmo ano de 1882, falando de um estudante do colégio de Battle Creek, a irmã White declarou com desaprovação sobre o consumo de ostras. Observe. Ele é convidado pelos amigos a acompanhá-los a um passeio, e eles o levam a um bar. Pedem-se ostras ou outros refrescos, e ele se envergonha de se afastar e recusar a guloseima. Da mesma forma, ela escreveu em Sinais dos Tempos, do dia 2 de março de 1882, em um contexto negativo, que os filhos de pais religiosos se aventuram nos salões para um jantar de ostras ou alguma indulgência semelhante, e assim se coloca no caminho da tentação. A própria atmosfera desses resorts é impregnada de blasfêmia e poluição. Em 1914, Fanny Bolton, uma ex-assistente literária de Ellen White, fez a seguinte acusação: que na estação ferroviária a senhora White não estava com o grupo dela. Então o pastor George Burt Starr, um membro do grupo, a procurou até encontrá-la atrás de uma tela no restaurante, muito satisfeita em comer grandes ostras cruas, brancas com vinagre, pimenta e sal. Fiquei impressionada com essa inconsistência e mudo de horror. O pastor Starr me apressou e deu todo tipo de desculpas e justificativas da ação da senhora White. No entanto, eu continuava pensando em meu coração: o que isso significa? O que Deus disse? Como ela se atreve a comer essas abominações? Quando o filho de Ellen White, William White, soube dessa carta de 1914 de Fanny Bolton, ele conseguiu uma cópia dela e a enviou ao pastor George Burt Starr, que foi mencionado pela Fanny Bolton, e lhe perguntou se isso era verdade. O pastor Starr respondeu: só posso dizer que considero isso como um monte de lixo mais absurdo e inverídico que já vi ou li sobre nossa querida irmã White. O evento simplesmente nunca ocorreu. Nunca vi sua mãe comer ostras ou carne de qualquer tipo em um restaurante ou em sua própria mesa. A declaração de Fanny Bolton é uma mentira de primeira ordem. Eu nunca tive tal experiência e é muito absurdo para quem já conheceu sua mãe acreditar. Acho que essa carta inteira foi escrita por Fanny Bolton em um de seus momentos mais insanos. Fanny passou 13 meses com um paciente mental no Hospital Estadual de Kalamazoo, em 1911 e 1912.
e outros 3 meses e meio na mesma instituição em 1924 e 1925. Ela morreu em 1926. Quando visitamos a Flórida em 1929, a minha esposa e eu fomos informados de que, em uma reunião campal, Fanny Bolton fez uma declaração pública de que havia mentido sobre a irmã White e que se arrependeu disso. Infelizmente, aqui, Fanny Bolton mentiu sobre a Sra. White, levantando um falso testemunho contra ela. Fanny Bolton era conhecida por seus contemporâneos pela instabilidade de caráter e personalidade. Era uma pessoa inconstante, e em Tiago, capítulo 1, verso 8, diz que pessoa inconstante é instável em tudo que faz. Outro ponto. Ellen White às vezes comia carne. Ellen White não escondeu que, em circunstâncias difíceis, como quando viajava, ela teve que comer, por necessidade, um pouco de carne. E isso aconteceu até 1894, nas viagens missionárias que ela fazia. Cortei imediatamente a carne de meu cardápio. Depois disto, fui por vezes colocada em situações em que me senti compelida a comer um pouco de carne. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, quando viajamos para lugares onde a alimentação é escassa. Mas, de 1894 até a sua morte, em 1915, Ellen White nunca mais comeu carne, ou seja, por 21 anos. Até um pãozinho branco, sem fibras, ela foi obrigada a comer às vezes. Observe. Quando por vezes tenho estado ausente de casa, conheci que o pão que se achava na mesa, bem como maior parte dos alimentos, me fariam mal. Mas fui obrigada a comer um pouco a fim de sustentar-me. É pecado aos olhos de Deus fazer comida dessa espécie. Então, as acusações do Dr. Charles Stewart e da Tânia Amorim e outros de que Ellen White era uma falsa profetisa porque comia carne e ostra é uma mentira. Uma outra acusação. A senhora Tânia Amorim, em um áudio no WhatsApp, Dick Anderson e outros afirmam que Ellen White teve uma visão dos planetas Júpiter e Saturno, e que ela viu Júpiter, que tinha 4 luas, e Saturno, que tinha 7 luas. E a Tânia Amorim diz que a Bíblia não fala que tem vida em outros planetas. É verdade isso que a Tânia Amorim falou? Que Ellen White teve uma visão dos planetas Júpiter e Saturno, e que a Bíblia não fala que tem vida em outros planetas? Vamos ver a farsa e mais uma mentira dessas pessoas. Vamos lá, fica atento. Primeira verdade que você precisa saber. Em primeiro lugar, na visão que Ellen White teve de outros planetas, ela não diz o nome dos planetas. Ela não disse que o planeta que tinha 4 luas era Júpiter. E não disse que o planeta que tinha 7 luas era Saturno. Foi o pastor José Bates, que estava presente no dia da visão, que por sua própria conta deu os nomes dos planetas. Observe que o pastor J.N. Loftboro diz: certa noite, durante a conferência de Thompson referida acima, Ellen White teve uma visão na casa do Sr. Curtis, em presença do irmão Bates, que estava ainda indeciso com relação às visões. Ela começou a falar sobre as estrelas, dando uma brilhante descrição dos cintos de coloração rosada que viu por sobre a superfície de algum planeta, e acrescentou: estou vendo 4 luas. Oh, disse o irmão Bates, ela está vendo Júpiter. Em seguida, tendo feito movimentos como se viajasse pelo espaço, começou a descrever os cinturões e anéis em sua beleza sempre variável, e disse: estou vendo 7 luas. O irmão Bates exclamou: ela está descrevendo Saturno. Em seguida ela disse: estou vendo 6 luas. E nesse instante começou a descrição dos céus abertos, com sua glória, descrevendo-o como abrindo para uma região ainda mais iluminada. Observe que Ellen White diz: estou vendo 4 luas.
O irmão José Bates diz: ela está vendo Júpiter. Depois Ellen White diz: estou vendo 7 luas. O irmão José Bates diz: ela está descrevendo Saturno. E depois Ellen White diz: estou vendo 6 luas. Observe que em nenhum momento Ellen White diz qual era o planeta, e que foi o pastor José Bates que começou por sua própria conta a identificar os planetas baseado no conhecimento que ele tinha na época sobre as luas que circulavam alguns planetas. Mas o que a própria Ellen White falou sobre essa visão? O relato de Ellen White dessa visão é o seguinte: em novembro de 1846, assisti, com meu esposo, a uma reunião em Thompson Mine, a qual o pastor José Bates estava presente. Ele não cria, então, inteiramente que minhas visões provinham de Deus. Aquela reunião foi uma ocasião de muito interesse. O Espírito de Deus repousou sobre mim, e tive uma visão da glória de Deus, e pela primeira vez me foram mostrados outros planetas. Depois que eu voltei da visão, relatei o que vira. O pastor Bates perguntou então se eu havia estudado astronomia. Disse-lhe que não tinha lembrança de já haver contemplado um livro de astronomia. Respondeu ele então: isso é do Senhor. Seu rosto resplandeceu com a luz do céu, e ele exortou a igreja com poder. Vida e Ensinos, página 88. Esse texto diz que Ellen White estava em uma reunião em Thompson Mine e que o pastor José Bates estava presente e que naquele momento ele não cria que as visões de Ellen White provinham de Deus e que ela teve uma visão que foram-lhe mostrados outros planetas e que depois da visão ela relatou o que tinha visto e que o pastor José Bates reconheceu que a visão era de Deus. Ellen White continua falando sobre a visão de outros mundos. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas, e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar brilhante e glorioso. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Então fui levado a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. Perguntei-lhe se este era o lugar para onde fora transportado da terra. Ele disse: não é. Minha morada é na cidade, e eu vim visitar este lugar. Ele percorria o lugar como se realmente estivesse em sua casa. Primeiros Escritos, página 40. Aqui, Ellen White nos diz que Deus lhes deu uma visão de outros mundos, e que em visão ela foi levada a um mundo que tinha 7 luas, e que Enoque estava visitando este mundo. Esta visão foi em 1846. Então, por favor, observe que Ellen White, em momento algum, diz o nome dos planetas que lhes foram mostrados. A identificação dos planetas feita pelo capitão Bates não deve ser atribuída à irmã White ou à inspiração de Deus. Ela não afirmou que estava vendo Júpiter ou Saturno, como Tânia Amorim e outros dizem, mas apenas descreveu o que lhes era mostrado na visão, durante o qual ficava alheia a tudo que se passava ao redor. Repito, foi o capitão José Bates que assumiu a responsabilidade de identificar os planetas. A irmã White não disse quais eram os planetas. É evidente que a visão de Ellen White foi útil para José Bates, pois a partir desta visão ele passou a acreditar no dom profético de Ellen White. Porém, a visão de Ellen White não representa os planetas que ele nomeou. Hoje sabemos que Júpiter e Saturno, identificados pelo capitão Bates, têm muito mais luas do que eram conhecidas em 1846. Por exemplo, em 1963 foram descoberto que Júpiter tinha 12 luas e Saturno 9 luas. Em 2018 foram descoberto que o número de luas para Júpiter é 79 e Saturno 82. Observação importante: em nenhum de seus escritos a irmã White identificou os planetas que lhes foram mostrados. Obviamente,
os planetas descritos por Ellen White não fazem parte de nosso sistema solar, pois todos eles são inabitados, à exceção da Terra. Com certeza, é um planeta em alguma outra galáxia do universo. A Bíblia diz que tem vida em outros mundos. A Tânia Amorim, em seus áudios, diz que não, mas isso não é verdade. A Bíblia, em diversos textos, diz que existem vidas em outros mundos. Mas nós vamos ver apenas 2 textos, pois eu creio que é o suficiente. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhes resta. Apocalipse 12, 12. Observe que a palavra céus está no plural, indicando mais de um céu, outros mundos, outros céus nesses mundos. E as palavras vós que neles habitais, neles também está no plural. Neles o quê? Nesses céus, indicando que existem outros mundos que são habitados, pois eles devem se alegrar, porque Satanás não mais irá perturbá-los. Então não é só os anjos, mas outros seres nos mundos não caídos. Outro texto bíblico. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Poderes e autoridades de onde? Das regiões celestes, ou seja, de outros lugares da criação, além da terra. E de acordo com este texto, Deus torna conhecido a esses poderes e autoridades nos outros mundos sobre o que acontece aqui na terra com sua igreja. Segundo os astrônomos, existem cerca de 2 trilhões de galáxias em todo o universo, e que cada galáxia tem cerca de 200 bilhões de estrelas. 2 trilhões vezes 200 bilhões são 400 sextilhões de estrelas, um número inimaginável. Os astrônomos descobriram os exoplanetas, que são planetas que circulam suas estrelas. Já foram descobertos 4.000 exoplanetas. E se houver apenas um planeta em cada galáxia, já teríamos aí cerca de 2 trilhões de planetas. O que significa tudo isso? Que a Bíblia diz que não estamos sozinhos no universo. Existem outros mundos habitados. E Ellen White teve uma visão de um desses mundos habitados. Então, meus irmãos, as acusações de Tânia Amorim, Dick Anderson e outros de que Ellen White teve uma visão dos planetas Júpiter e Saturno e que sua visão de outros planetas no universo é falsa e que a Bíblia não fala que tem vida em outros planetas, é uma mentira. Na segunda parte deste vídeo, falaremos sobre: foi Ellen White uma plagiadora? Então não perca o próximo vídeo dessa série. Deus abençoe a todos. Josafá pôs em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.